sou um eterno aprendiz e hoje nós vamos conversar sobre o livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier. Vamos falar sobre o item 3, Vencendo a Tentação. Nós somos tentados? Sim ou não? Sim. A todo momento a gente recebe tentações na nossa vida. E essas tentações, elas podem ser modificadas. Vamos começar falando o seguinte: você quer atravessar o rodoanel e não quer usar a passarela. Vocês conhecem aquela expressão, orai e vigiai para não cair em tentação? Na realidade, esse texto, a tradução dele seria ao contrário, seria vigiai e orai. Vocês concordam? Porque a gente ora, a gente vigia, mas se você for atravessar o rodoanel, você tem que orar primeiro ou vigiar primeiro? Tem que vigiar para ver se nem o carro vai passar para te atropelar, e ainda mais em horário de pico. A gente tem que estar sempre vigilante nas nossas vidas, porque a qualquer momento podemos receber tentações, podemos receber intuições. Algumas pessoas falam: mas tem espíritos obsessores que estão tentando acabar com a minha vida. Só que quem será que recebe e que chama esses espíritos? Nós mesmos, porque semelhante atrai. Se nós estivermos tranquilos, serenos, vigiando, orando, bons espíritos e benfeitores estarão ao nosso lado. Agora, se a gente estiver falando palavrão, brigando, com raiva, que tipo de espírito que vai dar à nossa volta? Irmãos que também têm esse tipo de comportamento. Então, é a gente que atrai. Eu vou pegar aqui a minha colinha, porque está lá em Marcos 14:38, vigiai e orai para não entrar em tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Pessoal, eu tenho o hábito de fazer palestra interativa, tá? Então fiquem à vontade, se alguém quiser acrescentar informação. O Gileno está ali, faz uns 15 anos que eu não vi o Gileno, pode acrescentar informação. Se quiser perguntar também, pode perguntar, que o Cristóvão responde todas. Então, fiquem à vontade para a gente sair daqui hoje entendendo um pouquinho mais do que o Cristo quis dizer e do que o Emmanuel vem nos trazer nessa passagem. Ele diz assim: orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Vejam que legal. E ele também fala: tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O excesso faz mal? Faz. E muito. Tudo na vida necessita, carece de equilíbrio. Se a pessoa vem todos os dias no centro, na casa dela vai ficar faltando alguma coisa. Se a pessoa está a todo momento fissurado só no futebol, o trabalho dela de alguma forma vai estar prejudicado. Se a pessoa está... Sabe aquelas pessoas que são malucas por limpeza? Será que existe? Tem. Aquelas que ficam com uma escovinha limpando o azulejo, que raspa o teto. Você pode ter certeza que alguma coisa vai escapar. Então, nós precisamos na vida de buscar esse equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai promover a nossa melhora. E aí ele fala o seguinte: o tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos.
Olha que interessante. Lá em 1940, agora na Conrolha, o Emmanuel já falava que não pode ficar água parada. Quando fala em água parada, nós sabemos que se você deixar a água ou no pneu, ou numa latinha, ou em qualquer coisa, vai gerar o quê? Uma larva. E essa larva vai se transformar em quê? Em mosquito. E o mosquito vai picar a pessoa, o que ela vai ter? Um monte de problemas, patologias, igual a época da pandemia. A pessoa que não usava máscara tinha uma probabilidade muito grande de se contaminar. Teve gente que perdeu a conta das vezes que pegou Covid e outras que não conseguiram mais continuar. Então, quando ele fala de ficar as coisas paradas, na nossa vida a gente não pode deixar as coisas sem movimento. Quer ver um exemplo? Desencarna uma pessoa. Aí a família fala: ai, coitado, eu vou deixar o quarto dele do jeito que era. É bom ou ruim? É péssimo. Sabe por quê? O espírito vai ficar preso naquele quarto. E aí ninguém toca nas coisas dele ou dela. E com isso vai criando-se uma atmosfera negativa, vai aprisionando o espírito naquele ambiente e criando uma obsessão. Muitas vezes do encarnado para o desencarnado. Mais adiante vamos falar um pouquinho mais de obsessão. Então, quando acontece uma situação dessa, é necessário livrar-se, desapegar-se. É fácil desapegar? Não. Só que se você olha um objeto que vai te lembrar a pessoa e você vai chorar e vai criar aquela conexão, é melhor doar o objeto, dá para outra pessoa, que com certeza vai estar precisando daquilo. Se você vê uma roupa que te traz essa mesma lembrança, manda para o bazar da Pichincha do centro, manda dar doação para morador de rua, para a campanha do agasalho. O que nós não podemos é deixar as coisas estagnadas. A vida precisa de movimento, nós não podemos ficar parados. É igual quem está acostumado a estudar, termina os estudos, fala: agora eu vou descansar, né? Passa 2, 3 meses, eu preciso fazer outra coisa. Aí faz uma especialização, faz um doutorado, faz um mestrado, faz um outro curso, porque a gente não pode parar. Parou, começa a criar bichinhos. E bichinhos não só no sentido figurado, mas literalmente começa a criar-se energias danosas que vão prejudicar o nosso progresso. E aí, ele fala também no item 5: não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Não adianta nós ficarmos também só rezando: Senhor, Senhor, me ajuda, e não pôr a mão na nossa. Certa vez, Chico Xavier, ele estava caminhando lá pela cidade de Uberaba. De repente ele encontrou um mendigo. Esse mendigo chegou para ele e pediu: mais molinha, pelo amor de Deus. O que o Chico fez? Olhou os bolsos, não tinha mais nada. Ele tinha doado tudo o que ele tinha para as pessoas que precisavam. Ele olhou para o mendigo e falou assim: meu irmão, eu não tenho nada, mas vem cá que eu vou te dar um abraço. Deu aquele abraço caloroso no mendigo, e aquilo provocou uma mudança naquele homem. Ele chegou em casa, todo atordoado. A esposa falou: e aí, como é que foi hoje? Teve muita doação, muita esmola? Ele falou: não. Mas por que você está com essa cara aí de alegre? Parece que você está voando. O que aconteceu? Eu ganhei um abraço do Chico Xavier. E ele disse que tudo ia melhorar na minha vida. No outro dia, esse homem acordou cedo, fez a barba, saiu, e no primeiro lugar que ele bateu na porta, ele conseguiu um emprego. Será que valeu mais se ele tivesse dado umas moedinhas ou se ele tivesse dado esse incentivo? Então,
na vida, nós também podemos fazer esse tipo de caridade, de conversar com as pessoas, de dar incentivos, de dizer para ela que se está difícil, vai melhorar. Mas tudo depende de nós. Depende de começarmos a mudança e sairmos da estagnação. Não podemos ficar parados. Precisamos nos movimentar. Foi fantástica essa história do mendigo, porque ele conseguiu sair da extrema pobreza e voltou para o mercado ativo de trabalho. Sabe, às vezes a gente fica com tanta dó de ver aquelas pessoas na rua, só que o problema é muito mais complexo do que imaginamos. O problema, aí tem gente que fala, não, é tudo uns nóia, né? É tudo dependente químico, alcoólico. Ok, a maioria deles tem essa patologia, mas que também pode ser ajudado. É uma questão de querer, de mudança, e é algo muito mais complexo. Não é o governo que vai resolver esse problema, não é o poder público, não é as igrejas, mas é o conjunto. Todos precisam se envolver para que seja feita uma ação em prol dos moradores de rua. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos nem 10 mil moradores de ruas na cidade de São Paulo. Hoje são mais de 30 mil, quase 40 mil moradores de rua. Então, é um problema público, é um problema social e que necessita que todos se envolvam para que haja a mudança e a melhoria. Não vai ser também nessa palestra que a gente vai conseguir dar sugestões para que a coisa melhore. Mas se fizermos a nossa parte dentro de casa, já começa a mudança. Com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Porque quem aqui não tem um problema com uma pessoa envolvida com droga, envolvida com coisas ilícitas? Nós temos um companheiro, o Ronaldo, ele tem um grupo que chama-se Comunidade Terapêutica Filhos da Luz. Acolhe essas pessoas. Lá no centro que eu trabalho, tem um grupo chamado Café da Manhã Sem Drogas, que aqueles que vão até lá, que moram na rua, que estão dispostos a deixar a dependência, são encaminhados para essa comunidade e lá recebem auxílio. 100% consegue resolver o problema? Não, mas eu digo para vocês que a grande maioria consegue uma mudança e uma melhora. E essa melhora, ela é algo que promove a evolução daquela pessoa e daquela família. Porque todo mundo passa por essas dificuldades e gostaria de receber ajuda. Faz sentido? Dúvidas? Perguntas? Vai lá, o pessoal está doidinho para responder uma pergunta, gente. Então, aí ele fala o seguinte: inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que dá inércia, cai na cegueira. É mais ou menos o que falamos, não podemos ficar parados. E aí ele diz: vibra com a vida que está sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. É a questão da vibração que a gente falava. Porque se nós ficarmos parados, cansados e sobrecarregados, vamos ficar no chão, na lona. E aí o Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele alivia, gente, só que nós temos que procurar. Nós podemos ficar de bracinhos cruzados. Eu vou lá no cristão, o pessoal do cristão vai resolver meu problema. Resolve? Ajuda. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós precisamos ser o protagonista da mudança na nossa vida. Porque se ficarmos somente parados, a nossa vida tende a ficar estacionada. E a evolução do Espírito é constante. Nós precisamos estar sempre em rota de crescimento. E em relação a isso, eu diria para vocês
que existe uma série de coisas que nós podemos mudar em tudo que está à nossa volta. Eu participo de um grupo mediúnico e um conhecido nosso, ele participava de um outro grupo e certa vez ele falou que o Espírito se manifestou no grupo e falou para ele: meu irmão, muito obrigado. Aí ele imaginou, não sabia o porquê, mas tudo bem. Aí na semana seguinte, de novo, o Espírito se manifestou e falou: meu irmão, muito obrigado. Na terceira semana seguida, o Espírito se manifesta agora um outro médium e diz: meu irmão, muito obrigado. Na quinta vez, ele já não aguentava mais, né? O Espírito se aproximou, o meu irmão, e para, me fala, o que acontece? O que eu fiz? Porque eu não sei o que você está falando, o que você está dizendo, que eu fiz alguma coisa, mas eu não lembro, não sei, me conta, o que aconteceu? Aí o Espírito falou para ele: na realidade, nós fumávamos. Lembra quando você decidiu parar de fumar? Ah, lembro, faz uns 10 anos atrás. Quando você decidiu largar o vício, foi muito bom, porque eu e os outros 8 dissemos: deixa esse tonto aí, vamos procurar outra pessoa. E não conseguimos nos ligar a outro encarnado. E aí a gente ficou naquele processo desesperador. Você não lembra que você também ficava desesperado para voltar a fumar? Eu lembro. Então, só que você ficou firme e forte, não voltou. E aí nós pensamos: se aquele tonto consegue deixar, por que nós também não tentarmos deixar? E aí os 9 pararam de fumar. Percebam como a nossa atitude pode promover a mudança para os encarnados, para os desencarnados e para todos que estão à nossa volta. A melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Se dermos bons exemplos, todos que estão à nossa volta vão acompanhar e com isso haverá mudanças. Faz sentido? Sim. Alguém já passou por alguma situação parecida com essa? Não? Que bom, né? Tá todo mundo aqui é espírito evoluído, né? Todo mundo aqui é elevado. Isso é legal. Mas, sabe aquele vizinho, aquela amiga, aquele amigo, companheiro, companheira? A gente pode também conversar e tentar mostrar alguns caminhos para a mudança, para a melhoria. Alguém aqui tem dificuldade? De qualquer natureza? Eu tenho. Conta aí, qual que é a sua dificuldade? Para muitas coisas. Eu tento ser paciente e vagaroso, mas não consigo. Mesmo estando com 80 anos, não consigo fazer isso. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Eu olho para você e tenho a sensação de ver um garoto de 22. Pode pensar, né? Bom, legal. Mais alguém tem problemas, dificuldades? Quem falou eu? Conta para nós. Era super agitada, angustiada, melhorei muito perto do que era. Porque Deus mandou alguém. Que Senhor. Muito. E Ele precisa, eu sei que precisa de mim. Que não é à toa que estamos juntos. Que bom. Então, eu vou contar para vocês dois, e talvez sirva para mais alguém, a história do Chico, chamada Água Santa. Vocês conhecem? Não? Vocês não conhecem a Água Santa? Então eu vou contar para vocês. Foi assim. Chico Xavier, quando era pequenininho, a mãe dele desencarnou e ele foi, junto com todos os irmãos, distribuídos, cada um para uma família. E ele ficou na família da madrinha. Teoricamente dizem que a madrinha é a melhor pessoa para ficar com a criança, só que, pelo contrário, ela puxava os cabelos dele, batia, espetava a barriguinha dele com garfo. E aí,
ele já não aguentava mais, porque certa vez disseram para a mulher: ó, o seu filho está com uma ferida na perna, se um outro garoto for lá e lamber aquela ferida, ele vai ficar bom. Adivinham o que ela fez? Vai lá, Chico, lambe a ferida do seu irmão. E lá foi o Chico, teve que lamber a ferida do menino. Ele já não aguentava mais. Só que a mediunidade de Chico sempre foi muito clara. Desde pequenininho, ele conversava com a sua mãe, que havia desencarnado, Maria João de Deus. E certa feita, ele estava lá embaixo do abacateiro e falou: mamãe, me ajuda, mamãe. Aí apareceu o Espírito de Maria João de Deus e disse: fala, meu filho. Mãe, eu não aguento mais. Essa mulher me bate, me xinga, puxa meu cabelo, me espeta garfo na barriga. O que eu faço? Ela falou: olha, filho, use a água santa. E puf, desapareceu. Aí o Chico chegou e falou assim: onde eu arrumo essa tal dessa água santa? Ele foi na cidade, foi na padaria, tem água santa? Não, menino. Foi na botica, tem água santa? Não, menino. Foi no açougue, tem água santa? Não, menino. Ele voltou para casa desolado. E quando chegou em casa, ele foi embaixo do abacateiro novamente e falou: mãe, aparece. Aí veio lá o Espírito de Maria João de Deus e falou: fala, filho. Mãe, eu não achei a água santa. Aí ela disse: Chico, toda água é santa. Quando ela vier te fazer qualquer coisa, coloca um golinho de água na boca. Aí ela começava, ele colocava a aguinha na boca, ela puxava ele pelo braço, puxava o cabelo, xingava, chutava, e ele não tinha reação, porque estava com a boca cheia de água de graça. E com isso, ela falou: esse menino é um santo. Parou de fazer o que ela fazia com ele, e Deus mandou Dona Cidália, que foi um anjo na vida do Chico, que reuniu todos os irmãos, e ele passou vários períodos com tranquilidade, pôde estudar, pôde começar, dar início à sua tarefa espiritual. Então, meus amigos, a nossa vida, quando estivermos diante de um desafio, viu, Cristóvão? Que você estiver nervoso, pega um golinho d'água, coloca essa água na boca. Aí a pessoa está falando na sua orelha, você tem duas alternativas: ou fica com a água na boca, ou você cospe na pessoa essa água, aí pronto, aí já perdeu tudo de novo, né? Tem que começar do zero, fazer a oração, fazer a prece. Fazer oração muda as coisas, gente? Muda muito. Quer ver um exemplo? Se você está no meio de uma treta, está tendo aquele churrasco do fim de semana na casa da família, aí o pessoal começa a brigar, começa a discutir, um torce para o partido A, outro torce para o partido B, começa a discutir, puxa para cá, puxa para lá. Nós não devemos entrar em pânico, e nem muito menos querer separar a briga. Se você for no banheiro, levar o pensamento ao alto, fazer uma oração, é capaz que quando você sair daquela portinha, as coisas já estejam mudadas. Então, a oração tem um poder que nós desconhecemos. Basta acreditarmos. Vamos crer que as coisas vão melhorar, vão mudar, e a nossa vida, ela se modifica. Ela começa a tomar outros rumos, e com isso nós nos tornamos pessoas melhores. Dúvidas? Se alguém não concorda, pode falar também, viu, gente? Ninguém é obrigado a concordar, sem concordar também. Pode discordar. Faz alguém? Então tá bom. Então nós vamos caminhando para o encerramento. Eu faço a oração ou outra pessoa faz? Você pode fazer. Só que entenda bem, nós normalmente levamos até aqui os passos 4. Você tem 15 minutos pela frente também desse vídeo. Podemos falar mais? Podemos vender peixe? Ah, então tá bom. Deixa eu ver se aqui. Tilápia. Meu Deus, salmão. Maravilha. Quem aqui gosta de livro espírita?
Legal. Nós estamos com a Feira do Livro Espírita no Calçadão de Osasco, agora no mês de abril, todos os sábados, das 8 às 17 horas. Aí depois de abril, dá uma pausa. Em julho, essa mesma feira vai para Barueri. Ficamos ali no Boulevard, fazemos a Feira do Livro, temos companheiros devotados que vão lá. A ideia é levarmos preços praticamente de custo para poder levar a doutrina para outras pessoas. E depois, em novembro, fazemos em Carapicuíba. Então, quem gosta de livro, é uma grande oportunidade. O Cristão é nosso parceiro, também tem alguns livros que a USE deixa aqui para o Cristão, para disponibilizar para as pessoas. Então, o livro espírita é um hábito saudável. Quem aqui tem hábito de ler? Levanta a mão. Beleza. Quem lê mais de um livro por mês? Olha, parabéns. Mais de 2 livros. Mais de 3. Mais de 4. Caramba. Vocês querem uma sugestão para criar o hábito de leitura? Olha, gente que está chegando agora, tem lugar aqui na frente, ó. Tem 5 lugares. Eu ouvi dizer que quem chegou por último vai fazer a prece de encerramento. É brincadeira. Então, pessoal, uma forma de nós criarmos hábito de leitura é começar. Pega um livro que você se afinize, que você goste, e leia uma página por dia. E dessa uma página por dia, você vai evoluindo, depois vai para 2. Chega um momento que você vai estar criando o hábito de ler um capítulo por dia. Depois 2, 3, e logo vai estar igual nossa amiga aqui. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. A Maria Eduarda, quantos livros você lê por mês, Maria? 2. Ela já lê 2 livros por mês, gente. Um já é difícil, imagina 2. E se você criar o hábito e colocar objetivos para conseguir, vai com certeza em breve estar tendo um hábito saudável, porque é como escovar os dentes. Quem aqui escova os dentes, levanta a mão. Opa, aí tá bem. Eu já ia pegar uma escova de dente aqui, ó, pronto, ia dar de presente. Bom, então, é um hábito também, não é? Na vida nós temos hábitos felizes e hábitos infelizes. Quem me dá um exemplo de um hábito infeliz? Procrastinar, reclamar. Falar mal dos outros. Então, vamos lá, então, por partes. Ela falou procrastinar. Procrastinar é você deixar tudo para amanhã, o que você poderia fazer hoje. Então, é um hábito infeliz? Sim. Ok. Falar mal da vida dos outros. Tem essa que a nossa amiga colocou, tem até um nome chique. Como é que é? Fofocar, eu falo que é informações. Tem fofocar. Passar mas Informações erradas também. É na feio, lista, né? na lista dos hábitos tem um outro nome. Maledicência. Isso é horrível. Caramba, ó, falar mal da vida dos outros é igual a maledicência. Percebam, quando estamos falando dos outros, estamos sendo maledicentes. Estamos utilizando a palavra de forma negativa. Tem mais algum hábito negativo? Ela falou uma coisa muito interessante, a reclamar, né? O ser humano tem um dom de reclamar de tudo. Ele nunca vê as coisas boas, às vezes, só reclama. Reclamação. Em agradecimento. E isso acaba se tornando um vício. E os vícios são terríveis na nossa vida. Nós precisamos tirar os vícios do cardápio. Dá para tirar? Tá. Tem mais algum outro vício que a gente não enxerga, mas que existe? Usar sempre só quando a gente precisa. É um deles. Você falou outro, Patrícia? Sim. Internet. Usar demais nas horas erradas. É o que a gente falava no início da palestra, né? Temos que ter um equilíbrio. Sim, equilíbrio. Mas além disso, tem algum outro vício negativo? Paciência. Impaciência, ok, que mais?
Terrível, terrível. Egoísmo. Aquela pessoa que só pensa no eu. É tudo meu. Gente, isso faz um mal danado. É tudo meu. E aí, a pessoa não enxerga o que está à volta. Que mais que tem de vício que a gente não falou ainda, hein? Inveja? Inveja. É horrível a inveja. Tem mais algum? Tem sim. Ódio. Então, sabe, eu acho que o ódio é a pior deles, né? Um deles, assim. Ciúmes. Aquela pessoa fala, eu garrei um ódio que agora a pessoa está com... Tem gente que fala assim, estou com úlcera no estômago. Dá úlcera, dá gastrite, dá um monte de it, porque a pessoa está naquela onda baixa de ódio. Você tinha falado outro, qual que é? Ciúmes. Quem é ciumento? Quem é ciumento? Ninguém, né? Olha que beleza, que espírito iluminado, todo mundo elevado. Mas isso é bom, porque o ciúmes é uma doença que faz mal para quem sente e para quem é sentido. Mas mais ainda para quem sente aquilo, porque às vezes a pessoa não está fazendo nada do que você pensa, mas criou aquela névoa escura na cabeça e a pessoa começou a ficar ruim, ficar doente. Tem mais algum vício que nós não Porque falamos? tem gente que não é ciumenta, né? A A pessoa é mentira. obcecada pelo outro. Isso. Ou seja, vira obsessão, que é negativo. Mentira. Quem falou mentira? Mentira. É um vício. O mentiroso chega uma hora que ele já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Ele chega a acreditar na própria mentira. Isso. Então, também precisamos extirpar. Mas vocês perceberam que nós falamos mais de 10 tipos de vícios? Vamos inverter agora, vamos falar de virtudes. Vamos colocar no dedo, vai. Me conta uma virtude. Gratidão. A paciência. Paciência, legal. O que mais? Perdão. Você falou valorizar? Se valorizar. Perfeito. Se amar. Autoestima é uma virtude. Se amar. O que mais? O desapego. Eu acho que o apego demais é. Sim, desapego. Não deixa de ser uma forma de virtude. O que mais, gente? Caramba, vocês perceberam que quando eu falo de coisa ruim, a gente fala todas, né? Agora de falar coisa boa, O a dom gente de amar. esquece. O dom de amar. Amar, o amor com certeza é o maior de todas as virtudes. Pensamentos positivos. Sempre. Sim, pensamentos positivos. O Alegria. que mais? Tem gente que chega alegre. Alegria. Ilumina tudo. Perfeito, alegria é muito bom. Caridade. Quem falou caridade? Caridade. Caridade, perfeito. A caridade, ela é a mãe de todas as virtudes. O que mais? O autoconhecimento, conheça diante do outro. Sim, não deixa de ser, mas está ligado àquele outro ponto, né? Do amor próprio, da autoestima, mas também podemos classificar autoconhecimento. Vai, o que mais? Saber se colocar no outro, lugar do outro. Empatia. Empatia. Tá faltando 11. Tem mais? Tô orgulhoso de vocês. E o orgulho é bom, hein? Honestidade. o orgulho na medida Nesse ponto, certa, sim. né? Ele na medida certa é bom. Na realidade, a gente não pode confundir o orgulho com Arrogância. também com arrogância, que aí entra de novo na parte negativa. Agora, o que fazer para nós pormos em prática as coisas boas e esquecermos as coisas ruins? Eu tento manter minha mente ocupada, pra não ficar pensando. Sim, legal, é um exercício bom, manter sempre a mente ocupada. Tem mais alguma forma? Praticar atividade física. Atividade física, legal. Quer ver um exemplo? A pessoa está com raiva. Vai correr. Está com muita raiva. A minha avó dizia assim, está com raiva? Tira a calça e pisa em cima. Eu via Gente, muito isso. Eu já fiz isso, eu entrei no banheiro, arranquei a calça, sapatinho na calça, coloquei a calça, saí leve, suave. Então, Assistia muito São Mateus. O meu Pois é. tio tinha um saco de boxe
no meio da sala e um dia eu cheguei para ele e perguntei, mas por que esse saco de box aqui? Aí ele falou, num momento de raiva. A gente não pode socar o outro, a gente soca A atividade física, ela faz bem para a mente e para o espírito e para o corpo. Tá? terapia. Sim. O que mais que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores? Alimentação saudável. Comer certo. Comer bonitinho, certinho. Não ter gula, né? A gente tem gula. A gula é um vício. Então, e é algo, pessoal, que às vezes se torna incontrolável. Aí a pessoa precisa buscar ajuda. Se nós não conseguirmos vencer sozinhos esses tipos de problemas e de vícios, precisamos buscar ajuda. Não é feio buscar ajuda. Principalmente quem tem hábitos alimentares que faz mal. Às vezes a pessoa é diabético e não consegue parar de comer doce. Tem intolerância a glúten e não consegue parar de comer pão. Tem intolerância à lactose e não para de tomar coisas com leite, enfim. Então, se a pessoa não consegue trabalhar isso sozinha, ela precisa buscar ajuda. Faz sentido? Com certeza. Legal. Mais alguma forma da gente melhorar os hábitos, tirar os vícios e termos as virtudes em dia? O quê? Conta pra cada um. Ouvir mantras. Ouvir mantras, aí ó, zen, Zé. zen, a pessoa vai naquele zen. Existe uma que talvez vocês não falaram ainda, mas até pensaram. Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina a fazermos inventários diários. O que significa? Chegou ao término do dia, pesar na balança o que fizemos de bom e de ruim. Se você acordou chutando a sombra, foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Aí você chegou no trabalho, a pessoa te deu um bom dia e você falou, se o dia for bom, à tarde eu te falo. Foi bom ou foi ruim? Ruim. Aí você saiu para almoçar, tinha aquela velhinha que não atravessa a rua, ou deficiente visual, e você passou direto. Não tenho tempo. Foi bom ou foi ruim? Muito ruim. Ruim. Aí já está 3-0. Mas dá tempo de melhorar? Tá. Aí você voltou para o trabalho, aquele seu amigo, aquela sua amiga que está com problema, queria desabafar. Aí você parou para ouvir a pessoa falou, e quando terminou de falar, disse, você me ajudou muito, obrigado. Você não falou nada, mas ajudou a pessoa porque ouviu. Foi bom ou foi ruim? Muito bom. Ufa, já está 3-1, já está melhorando. Aí quando você chegou em casa, a mulher tinha queimado o arroz, estava aquela comida terrível, e você não falou nada, simplesmente deu um sorriso. Foi bom ou foi ruim? Maravilhoso. Foi bom, olha que maravilha. Aí você foi ver a lição de casa que teu filho fez, conversou com ele, deixou o caderno de lado, sentou no seu colo. Foi bom ou foi ruim? Foi bom, então já empatou. Então naquele dia você conseguiu empatar os seus inventários diários. E aí não basta também só enxergar o que está ruim e o que está bom. Temos que no próximo dia fazer diferente. Sabe? Evitar de chegar atrasado no trabalho, não dar chute na sombra, ajudar as pessoas a atravessar a rua, a fazer o que é necessário. Então, tudo isso contribui para a nossa reforma íntima, interior, que é um objetivo para nos tornarmos pessoas melhores. Faz sentido? Dúvidas? Perguntas? O Cristóvão vai responder uma pergunta. Então o seu Cris foi passear. Falou, ninguém vai perguntar, eu vou ter embora. Não, ele foi ali, ele está aqui do lado. Legal. Gente, então agora sim nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso bate-papo. Adorei conversar com vocês. Se a Salete me chamar de novo, eu volto. Agora, se vocês reclamarem, aí tem jeito, viu? Aí é só no outro ano.
Cristóvão, beleza. Terminamos aqui. Quem chegou por último faz a prece? Você, é isso aí, a lei aqui você chegou por último primeiro. Posso fazer oração? Pode. Então tá bom. Quero convidá-los, nesse momento, a agradecermos a Deus por mais este dia, por esta oportunidade que a espiritualidade nos proporciona. Agradecer a Deus pelo sol, pelos pássaros, pela luz, pela água, por tudo, Senhor. Agradecer por esse teto que nos acolhe, por esses irmãos espirituais que estão aqui de há muito tempo, preparando o ambiente, trabalhando para nos receber, para auxiliar. E também queremos agradecer pelas pessoas que aqui também se encontram, que se predispuseram a vir, a se doar e a amar. Obrigado, Senhor. E que a Tua luz possa ser conosco, que possamos no retorno aos nossos lares levar um pouquinho dessa energia positiva e podermos distribuir com aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê tolerância para suportarmos e principalmente silenciar nos momentos necessários e também podermos direcionar a sua luz para todos aqueles que necessitam. Obrigado, Senhor. E vibramos para que a paz mundial aconteça, para que acabem-se as guerras, a fome, a corrupção e tantas coisas negativas que atravancam a evolução da Terra. Muito obrigado e que assim seja.